3 minutos de esporte com Vanderlei Correia. Agora nosso vídeo final, eu com meu amigo Robson Ramos. Exatamente. Robson Ramos, eu vou falar um negócio pra você. Pode falar, Vanderlei. Só pra relembrar aqui os nossos internautas que acompanham, né? É necessário. Em 2018 eu falei isso. Vai falar? Eu acho que vai dar Palmeiras. Sem o Roger. Não, mas você vai falar os 5? Eu concordo com você em todos esses aqui. Concordo com você com todos esses Sem o Roger? Palmeiras sem o Roger. Palmeiras sem o Cobre Roger. no Vanderlei. Em 2019 eu falei isso e o Robson falou isso. O Robson, Revisões? quem vai ser o campeão brasileiro? Cruzeiro. Cravado? Não, cravado não. É o que eu acho que tem mais chance. Os 3, pra mim, posso falar os 3? Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Eu também tô entre esses 3 aí. Grêmio corre por aqui, ó. Por fora. Mas os 3 são esses. Eu acho que o campeão brasileiro será o Mengão sem Abelão. Não duvido, não duvido. Meu campeão brasileiro é o Flamengo sem Abelão. O time do... E o que deu, hein, Robson? Nós podemos jogar na Mega Sena que a gente Você anda com uma sorte danada. Pois é, rapaz. É sorte. É sorte tem mesmo. muita sorte É aí. sorte. Agora, no meu caso, eu tenho uma defesa no meu caso. Eu tenho uma defesa. Sei. O jornal O Tempo, de Belo Horizonte, publicou, na semana do início do Campeonato Brasileiro... De Belo Horizonte, né? Tá bom. Uma manchete dizendo o seguinte: Cruzeiro vem forte como candidato ao título. Analistas de TV, de rádio disseram coisas semelhantes. Sei. E eu disse aqui, como vocês viram no vídeo passado, que o meu palpite para o título era no Cruzeiro. Mas vamos lá, vamos justificar. Porque o jornal O Tempo, alguns analistas e eu disse isso. Quando o campeonato começou, o Cruzeiro vinha invicto desde o início do ano, né? Jogou o Campeonato Mineiro invicto, jogou toda a primeira fase da Libertadores invicto e teria pela frente o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro lá no Maracanã. E foi o primeiro jogo que ele perdeu no ano. Flamengo com Abelão. Flamengo com Abelão ainda. Inclusive. Mas o Cruzeiro jogou bem, inclusive, aquele dia e tal. Depois, algumas semanas depois, estourou o escândalo lá na Toca da Raposa, com um dirigente metido em rolo, deu Polícia Federal e tal. A partir disso, o Cruzeiro começou a cair vertiginosamente. Então, eu tenho essa justificativa. Se as coisas tivessem se mantido normais lá, não sei se seria campeão, mas brigaria pelo título. Vem de 2 títulos da Copa do Brasil. Isso, exatamente. Exatamente. Há muito título da Copa do Brasil tinha sido 5 meses antes. E aí o time começa o ano invicto, então estou me justificando por isso. Bom, a gente começa de baixo para cima, porque o Cruzeiro, todos sabem, o Cruzeiro caiu pela primeira vez e deixou aquele seleto grupo dos times que nunca caíram. E caiu com uma pontuação baixíssima, 36 pontos. Cairia em todos os últimos 4 campeonatos. Cairia em todos os últimos 4 campeonatos. Não ganhou nenhum dos últimos 4 jogos que poderiam salvá-lo. Quer dizer, tragédia. Bom, os demais eram esperados, né? Avaí, Chapecoense, acho que já fez hora extra já também, né? A Chapecoense o ano passado já tinha ido mal e esse ano não conseguiu melhorar. Então, era bola cantada. E o CSA? Até as últimas rodadas ainda brigou, né? O CSA brigou ali, mas aí das 5 últimas pra cá caiu vertiginosamente também. E o Argel acabou que, sei lá, rapaz, a postura do Argel eu não achei legal, mas ele salvou o Ceará. Legal. Então, mas ele salvou o Ceará? Salvou, né? Ele treinou o Ceará 2 jogos, quando o Ceará já tinha mais ou menos que dado um jeito na sua própria vida. Acho que ele viu que com o CSA ele ia cair. Ele ajudou o Ceará mais com o CSA ganhando do Cruzeiro do que treinando o próprio Ceará. E depois ainda veio falar em coletiva, eu ajudei o time. O Argel, que pra mim é o pior técnico de futebol do Brasil, né? E ele tem essa coisa de achar que resolve problemas. Vamos ver no ano que vem. Nos nossos vídeos, a gente falou também que o Fortaleza era um time que ia brigar pra não cair. Sim. Até um certo ponto da competição ele brigou, mas depois ele deu uma deslanchada. Mas brigou para não cair com competência. Sim. Acho que a volta do Rogério Ceni, a saída do Rogério Ceni, depois a volta dele, mostrou humildade da diretoria e inteligência. Dele também. Que soube recuar, que ele foi pro Cruzeiro e não deu certo e tal, né? Agora, enfim, o Cruzeiro teve esse problema. Eu não sei, o pessoal especula, será que se ele tivesse ficado, não tivesse ido pro Cruzeiro, o Fortaleza teria ido até para Libertadores? Não sei, talvez não. Talvez o nível de disputa fosse mais ou menos o mesmo, ia ter um momento do campeonato que ia ficar difícil para o Fortaleza e talvez ele ficasse ali, mas conseguiu levar para a Sul-Americana, tem que tentar passar a primeira fase pelo menos para ficar legal pro pessoal lá, né? Já que estamos falando do Fortaleza... E é preciso ver se o Rogério vai ficar lá. Já que estamos falando de Fortaleza, vamos falar do Nordeste aqui, vamos falar do Bahia. O Bahia conseguiu se manter também. Quase foi para a Libertadores, ele caiu no terceiro quarto do campeonato, ele começou a cair. Perdeu o fôlego ali, Perdeu o fôlego, mas fez um belo campeonato. Fez uma bela competição. Fez um belo campeonato. Bom, do Nordeste vamos para o
Sul. Falando dos dois times do Rio Grande do Sul, o Internacional e o Grêmio. O Grêmio caiu nas semifinais da Libertadores da América, foi eliminado também na Copa do Brasil, poupou, parece que abriu mão do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Fez isso em 18, fez isso em 17, agora provou que é um time que tem capacidade, você vê. Quando ele resolveu voltar para o campeonato, ele estava, acho que na 10ª posição. Em 5 jogos o Grêmio resolveu o problema, foi para dentro do G4. Verdade. E ali ficou e não saiu mais. Depois da Libertadores da América ele deu um... E se classificou como 4º lugar, quer dizer, ele foi buscar essa posição. Foi direto, né? O Renato falou, não, a gente quer classificar direto e foi buscar. E talvez tivesse dado um pouco mais de atenção para o campeonato, disputasse o título. E o Internacional na pré-Libertadores. Na pré-Libertadores, mas o Internacional é um caso parecido com o do Bahia, né? Começou bem, disputou alguns títulos importantes, disputou a Final da Copa do Brasil, né? Disputou a Copa Libertadores da América até certo ponto com relativa competência e depois começou a cair no Campeonato Brasileiro, o Daí Helman saiu, o time se recuperou com alguma dificuldade, mas está na Libertadores no ano que vem. É verdade. E o Goiás, hein, rapaz? Que Goiás que foi esse? No primeiro turno foi um time que... E depois no segundo turno fez um Ney Franco, né? Ney Franco. Ney Franco é um belo técnico de futebol, né? Quem diga que ele era um Ney fraco, mas não é Ney fraco. Né? Eu acho que quando ele pegou times grandes, ele teve mais dificuldade. Pegou o Flamengo, era muita coisa para ele na época. Mesmo no São Paulo... Mas no Botafogo ele foi bem? No Botafogo ele foi bem, no São Paulo ele não foi mal durante um período. E ele foi bem no período que precisava ir bem. Ontem, dia 12, a gente está gravando esse vídeo no dia 13, completou-se 7 anos que o São Paulo ganhou seu último título. Foi a Copa Sul-Americana de 2012, sob o comando do Ney Franco. Mas começou 2013 muito mal. Verdade, né? E aí ele caiu. O Ney Franco, o técnico era ele. E depois caiu. Ele caiu. Ele teve uns atritos com o Rogério Ceni. O Rogério disse que ele não deixou legado nenhum. De fato, não deixou. Ô, Robson, vamos falar dos times do Rio, menos o Flamengo, por enquanto, porque depois a gente deixa o Flamengo que... Tenho que falar do Flamengo? Bom, vamos lá. Fluminense, Vasco e Botafogo. Nossa, mãe, que trio medonho, hein? O Vasco se recuperou bem. Fez bem pro Luxemburgo, o Luxemburgo fez bem pro Vasco. Eu acho que se essa parceria se mantiver e o Vasco tiver jogadores com um pouquinho mais de qualidade, em 2020 ele consegue incomodar mais. É verdade. Não sei se para título, mas consegue incomodar mais. Botafogo no desespero, ficou na corda bamba e conseguiu escapar ali. Foi o último antes do Ceará, né? Foi o último antes do Ceará. Mas tinha feito uma boa campanha. Primeiro turno, né? No primeiro turno, nada espetacular. É que aí que tá, né? Barroca. Os times precisam, os clubes precisam saber se reposicionar. O Botafogo não é mais aquele grande que luta pelo título todo ano. Mas ele acha que é. É o time mais endividado do mundo. Quando o Barroca começou a tremer um pouquinho na base ali, começou a cair do 8º pro 7º, né? Mandaram o cara embora. Sabe o que aconteceu? O Botafogo desceu mais ainda a ladeira e o Barroca foi treinar o Atlético Goianiense e subiu para a primeira divisão. Será que se ele tivesse ficado lá, o time não teria se mantido pelo menos ali no 7º, no 6º lugar, que para o Botafogo atual está muito bom? É verdade. Então. E o Fluminense? O Fluminense, no frigir dos ovos, acabou que saiu sem arranhão nenhum. Mas foi um mas tá flertando, né? Tá flertando com a segunda de novo, né? E foi desequilibrado até o final, né? O Marcão deu uma sobrevida aí, mas não é o técnico ideal, assim, enfim. Foi muito na base do Bumba Meu Boi ali. Verdade. Bom, e agora falando aí de Corinthians e São Paulo, você esperava mais essas duas equipes no campeonato? Do Campeonato Paulista que a gente viu, não. 2 times atrapalhados pra caramba, mal treinados. Mas gastaram, hein? Gastaram, os dois. O São Paulo gastou, foi o segundo que mais gastou mais que o Palmeiras. São Paulo, só a vinda do Daniel Alves. O São Paulo foi a troca de 4 técnicos. O Corinthians foi insistir num modelo superado do Carille e demorou demais para tomar uma decisão do contrário. E aí, quando resolveu contratar o Thiago Nunes, ele acabou não vindo assumir porque já estava no final do ano. Ficou coelho aí por algumas rodadas, deu uma sobrevida, mas o Corinthians fez um campeonato muito ruim na média, assim como o São Paulo fez na média. Quando eu digo na média, é na média do jogo apresentado. Né? São Paulo também fez um campeonato muito ruim. Começou a melhorar um pouquinho agora nas últimas rodadas, mas mesmo assim é um time que tem que trabalhar demais o seu ataque. Bom, o Palmeiras começou com uma expectativa tremenda, atual campeão brasileiro, ia ganhar o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores da América, e era para estar se preparando para o Mundial agora, né? Mas não ganhou nada, Rô. Mas é como eles veem as coisas, né? Se a gente traçar uma paralela entre expectativa e realização, o Palmeiras é mais decepcionante que Corinthians, que São Paulo, que Atlético Mineiro, que esse enfim, caiu lá para baixo também, que Internacional, que Corinthians, porque
O teto da expectativa do Palmeiras estava aqui, ó. A expectativa do São Paulo estava aqui, a do Corinthians estava aqui. Então o Palmeiras tinha que ter conseguido. O Palmeiras não ganhou nenhum título, nem o estadualzinho. Mas se ganha o Paulista, vai ganhar o Paulista. Nada, rapaz. Complicado. Que vem para ano que vem. E nem a copinha, hein? Na copinha não ganha. Mas tem time para ganhar ultimamente. Tem ganhando. Vamos ver, né? Se vai mesmo acontecer essa história de São Paulo com Palmeiras. Agora, já que você falou em São Paulo, eu vou falar do Santos. Eu até vou dar a minha opinião aqui. Para mim, o Santos surpreendeu todo mundo esse ano. O Santos, eu esperava, eu como torcedor do Santos, eu achei que o Santos era time de mata-mata esse ano. Era time de Copa do Brasil e de Sul-Americana. Eu também. Porque trouxe um técnico. O elenco não era tão forte. Né? Trouxe um técnico que estava lá embaixo, como diz o nosso querido Milton Neves, estava na sarjeta, saiu humilhado da Copa do Mundo, que até o roupeiro mandava mais na seleção do que ele. Não, os jogadores estavam montando o time, ele estava só olhando. Trouxe um time, eu até comentei com você, nossa, o Sampaoli, eu não sei o que vai ser, porque o Santos não ia ter dinheiro para contratar jogadores. O Santos errou em muitas contratações, trouxe algumas boas, mas enfim, é um time que, no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, ele chegou no segundo lugar, fez um excelente campeonato, e nos mata-matas foi... Tirando o Paulista, que ele amassou o Corinthians e caiu na semifinal nos pênaltis, mas Sul-Americana e Copa do Brasil foi decepcionante. Foram muito mal. O Santos... Confusão danada, política. Isso contribuiu. Deu aquela carimbada... A melhor carimbada que eu já vi no campeão, com os 4-0 no final. Agora, como será a vida pós-Sampaoli? Existe vida no Santos pós-Sampaoli? Eu gosto bastante do técnico argentino, apesar de tudo que ele passou antes, mas eu tenho medo de que haja um exagero também. Tem gente falando aí que se você prestar atenção, o Santos vai acabar. O Santos não vai acabar. Claro que não. O Santos não vai acabar. Ô, Rob, deixa eu falar um negócio pra você, pra quem tá assistindo. Vai achar um técnico bom aí, não sei quem vai ser. Talvez venha um Dorival da vida aí. Se bem que tá atrás de um estrangeiro. De um estrangeiro, me parece o técnico campeão da Sul-Americana pelo Independente Del Valle. O Ramírez lá. O espanhol. Bom técnico que manteria um estilo de jogo parecido com o do Sampaoli. O Santos... De repente o Santos faz um ano bom de novo. Eu vou falar um negócio pra você. O Santos, essa saída do Sampaoli aí, até... Primeiro vamos pegar o histórico do Sampaoli. Todas as equipes que ele passou, ele saiu pela porta dos fundos. Exatamente. Todas. Foi Laú, foi Seleção Chilena, depois foi para o Sevilla. Sevilla saiu mal. O Sevilla, a campanha dele foi parecida com a do Santos. Números bonitos, mas o time não ganhou nada. Não ganhou. E depois... Porque o problema era parecido. O Sevilla tem menos poder de fogo que Atlético, Real e Barcelona. E problemas de relacionamento interno. E aí ele foi para a seleção argentina, que foi aquele fiasco que a gente está falando. Tudo bem. Eu acho que legal o Santos jogou de uma forma... Acho que o Santos chegou onde chegou no Brasileiro devido a esse técnico. Sim. Só que o mundo não vai acabar. O Santos é muito maior do que o São Paulo. E vou falar um negócio pra você. Eu acho que esse ano é um ano que o Santos já tinha disputado o título. Em 2017, por exemplo, quando o Corinthians ganhou, o Santos chegou perto das primeiras posições. Foi vice em 2016? Em 2016 foi vice do Palmeiras. O ano passado não é uma tragédia. Não é uma tragédia. Nada. Não, ano passado é uma bobeada e veio o Cuca, acertou, levou ali até perto da zona da Libertadores. Terminou em 10º. Com Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo, hein, no ataque. Pois é. Se bem que o Bruno Henrique, ano passado, quase não jogou. Né? Mas no segundo semestre ele jogou. No segundo semestre ele jogou. Mas você vê, não acabou o mundo. Não pode se ver as coisas assim. Não, acho que não. E eu vou dizer o seguinte pra você. Sampaoli, no Palmeiras, com esse temperamento, a panela de pressão do Palmeiras é mais potente que a do Santos. Porque se no Santos, que é considerado, se falar o Santos é o pequeno, não é pequeno. Mas a política do Santos ferve também. Sampaoli ele com os jogadores. Se passar disso, começa a complicar. Verdade. Se a diretoria começar a dar palpite... Ele, por exemplo, ele quer escolher os jogadores. Ele já disse isso. Ele quer dizer quem é que tem que vir. Tá? Tanto é que ele pede lá um orçamento. Né? E erra nas contratações, né, também. Às vezes erra. Queria o Ganso no Sevilha, errou. Queria o Cueva no Santos, não precisa nem falar. Uribe. Meu Deus do Então céu. pode acontecer. Agora ele faz o time jogar. É. Esse time do Palmeiras tem o perfil para jogar o futebol que o São Paulo gosta. E outro, ele mexe, hein? Se ele encanar igual ele encanou com o Vanderlei no Santos... Aliás, acho que ele vai comemorou lá, a saída do São Paulo e foi o Vanderlei. Ele vai chegar lá, não, eu não quero mais esse Felipe Melo, que é um ídolo lá no Palmeiras, jogando nessa posição. Eu prefiro o menino fulano lá. E não volta mais.
Verdade. E aí você vai ter atrito ali. Não é desejar o mal do São Paulo e do Palmeiras. Boa sorte. É que não é tão simples como falam. Bota ele lá que resolveu. Paga a multa e boa sorte no Palmeiras. Exatamente. É por Robson Ramos, vamos falar do Flamengo. Mengo Tengo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores depois de 30 anos. Ai, meu Deus do céu, hein? Pode ser campeão mundial, hein? Depois de 38, né? Foi 38, quase 40 anos. 38 e pode ser campeão mundial. Campeão brasileiro depois de 10. Pois é. E pode ser campeão mundial sim, porque a tendência à disputa é ser com o Liverpool. E o que Liverpool tá às voltas aí. Dividido aí em 3 competições. Apesar de que conseguiu se classificar na Champions essa semana, então aliviou tranquilizou. Um Tem a Copa da Liga Inglesa, que é na semana do Mundial. Eu li uma informação ontem de que o Liverpool vai jogar mesmo com o Sub-23 essa categoria e vai para o Japão e vai para o Catar. Então deve encarar a semifinal do Mundial e a final com o time completo. Agora, não dou de barato não, hein, Vanderlei? O Liverpool é um timaço de bola. E digo mais, flamenguista que estiver vendo esse vídeo, caso aconteça, porque o Flamengo o flamenguista está animado. Tá. Caso aconteça uma goleada, tipo 3-0 pro Liverpool. 4-0 igual o Santos 4-0 pro Liverpool. Cara, não é para desanimar não é para mandar Jesus embora, nada disso. Verdade. Nada disso. A gente tem que, de novo, ter consciência de que os times lá, mesmo com o melhor time outro daqui... patamar, né? Fala igual o Bruno Henrique. É outro patamar. O nível é muito alto. Eu já disse aqui, a gente já comentou aqui no outro vídeo. O nível de alguns times europeus, ele é muito alto em relação a outros europeus. E o Liverpool está nesse grupo. Né? Real Madrid, Barcelona. Paris Saint-Germain hoje um pouco menos, mas já esteve ali. Liverpool, Manchester City, Liverpool, hoje... Bayern de Munique, eles estão num patamar acima, inclusive de outros europeus. Juventus também. Inclusive de outros europeus. Então não é um absurdo se o Flamengo for jogar lá e tentar jogar o seu melhor e tomar um 4-0 no coco. Verdade. Não dá para acabar o mundo por causa disso também. Mas eu acho que o Flamengo vai acabar ganhando do Liverpool. Eu também acho que tem um leve favoritismo. Não favorito é o Liverpool, obviamente. É o Liverpool. Mas eu acho que o Flamengo... Tem que ter essa consciência. Mas acho que o Flamengo... O time, quando tá com o negócio pra ser campeão... mas tem que ter esse detalhe. Senão as pessoas já estão achando que vai atropelar o Liverpool. Não vai. O Liverpool é um timaço. Sadio Mané tá jogando muito. O Salah é um baita de um craque. O Fabinho não vai, né? O Fabinho parece que tá machucado. Mas enfim, você tem outros jogadores ali. Tem Firmino, tem Henderson. O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. O Alisson no gol. Se ganhar, vai ser uma beleza. Vai ser a cereja do bolo. Agora, se não ganhar, já tá bom. Ganhou a Libertadores e manda na América. Exatamente. Ô, Robson, então é isso. A gente volta a falar ainda esse ano, em alguma oportunidade, para falar até do Mundial, se der. E no ano que vem a gente está de volta com mais previsões. Ontem já teve sorteio da Copa do Brasil lá na CBF, da primeira fase. Isso. O Cruzeiro vai pegar o São Raimundo de Roraima, já estão brincando aí, porque tem aquela história do ranking, né? O melhor colocado do ranking joga fora de casa e tem direito a empate. Aí alguém falou assim, mas o Cruzeiro tá melhor ranqueado que o São Raimundo de Roraima? Como é que pode, né? Piada que os caras estão... O Cruzeiro nos últimos 4 anos ganhando títulos importantes, ganhando Copa do Brasil, ganhando 2 campeonatos brasileiros, ganhando bicampeonato da Copa do Brasil e agora... tem a chance de disputar a Série B e ganhar mais um título no ano que vem, né? Pois é. Obrigado, Robinho. Aquele abraço. Valeu, Vandex. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.